Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje a gente vai fazer a demonstração aqui de como soldar a placa, né? Que eu já falei do vídeo passado, mostrei o esquemático. Tá aqui uma final, né? A versão final dela aqui, já com os componentes devidamente soldados. É uma placa SMD, né? Montada na superfície, então tem poucas coisas que realmente transpassam a placa, né? No caso dos fios, mas a maioria dos componentes são soldados em superfície. Então tá aqui o tamanho realmente bem pequeno em comparação com, por exemplo, aquela primeira placa que eu fiz que usava Bluetooth e Arduino Pro Mini. Olha a diferença aqui do tamanho, né, e também da altura. Realmente foi uma grande evolução nesse quesito tamanho, né? Uma placa que vai ocupar bem menos espaço dentro do robô. Mas vamos começar aqui o processo de soldagem. Mas antes de soldar, é importante a gente já colocar aqui o código no nosso ESP. Dá para colocar o código depois que soldou na placa? Dá, mas a gente tem que puxar uns fios extras que eu devo mostrar num vídeo futuro. Hoje a gente vai usar esse processo aqui, né? Que é usando essa placa adaptadora. A gente encaixa o nosso ESP aqui nos pinos corretos, liga a placa no USB e passo o código usando a IDE do Arduino. No caso aqui, sempre é bom fazer o teste. Primeiro passar um blink, que é o que eu vou fazer. Passar o blink para ver se realmente está gravando, se o ESP não tem problema nenhum. Depois de passar o blink, aí sim eu passo o código original, né? O código que vai realmente funcionar para controlar o nosso robô. Então já estou aqui na IDE, não tenho por que mostrar a IDE, vocês já conhecem. Seleciona a porta de comunicação correta e envia o código. Então vou dar uma editada aqui para já mostrar quando ele estiver terminando de passar o código. Pronto, aqui já está terminando. Cada vez que ele passa um trecho do código, né, ele pisca. E depois que ele termina de mandar, ele reseta. Está aqui o código de pisca LED funcionando adequadamente. Um segundo ativo, um segundo apagado. Então agora que eu vi que o ESP está funcionando, que a gravação está ok, então agora sim eu vou passar o código do robô. Então novamente, só vou falar ao final da gravação. Pronto, aqui terminando de gravar. E aí, realmente, nesse código para os robôs, o LED fica sempre aceso, né? De modo que quando você liga o robô, a placa acenda, né? Fique acesa, indicando que o robô está ligado. Então, o código aparentemente passou ok. Então, agora é o quê? Tirar o ESP aqui da placa adaptadora, né? Desligar aqui da USB e retirar o ESP. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas aí com jeitinho sai. Pronto, o ESP retirado. Agora vamos começar a soldagem por ele. É muito importante nessas soldagens SMD você posicionar adequadamente, né? Você posiciona adequadamente no canto certo, se possível com a pinça, com alguma coisa, você segura no canto certo, dá a primeira gota de solda para deixar ele alinhado, depois faz as outras. Claro, isso aqui é uma das diversas técnicas que existem de soldagem, principalmente para SMD. Existem algumas que você passa uma pastinha de solda, depois aquece a placa como um todo. E aí, quando você aquece a placa, tipo num forno, a solda pega, né? Eu aqui não tenho isso, eu tenho o tradicional ferro de solda. E eu também tenho um pouco de pasta para soldar, que ajuda muito em alguns acabamentos. Mas aqui a gente vai fazer do jeito mais tradicional. Então, posicionar. Sempre é bom, ou pelo menos ajuda bastante, ter uma pinça, né? Para a gente ficar posicionando e ajustando, principalmente quando a gente for para a parte dos componentes pequenos do outro lado. Mas agora não tem muito o que falar, né? Primeiro, o ideal seria o quê? Como é que a gente aprende a soldar? Encosta o ferro de solda, depois vem com estanho do outro lado, né? Deixa eu demonstrar aqui para vocês. Vem com estanho do outro lado e solda. Só que aqui tem um problema, porque não está segura a placa. Então, se eu colocar o ferro de solda aqui e empurrar, quando eu for colocar o estanho, a plaquinha vai sair do lugar, né? Então aqui, geralmente, pelo menos para a primeira gota de solda, é outra técnica que eu costumo usar, que é ficar segurando com a mão. Eu já venho com uma gotinha de solda aqui na ponta do ferro e só boto essa primeira gota para segurar. Aí depois sim, eu posso alinhar e usar a técnica mais convencional, tá? Então vamos fazer isso aqui. Eu consegui segurar com a mão porque essa placa é grande, né? Mas se fosse um componente menor, realmente teria que usar a pinça. Então, dei essa primeira gota,
vou ver se todos os pinos estão alinhados. Eu estou vendo, ó, tá vendo, até tá meio mole, não pegou bem, mas vai ajudar para guiar. Então eu tento alinhar o melhor possível. Já vou aproveitar dessa gota para me ajudar. Como eu vi que ela não pegou bem na parte do ESP, eu vou reforçar aquela parte ali e depois conferir se está realmente bom. Então novamente seguro aqui. Vamos olhar novamente. Acho que ficou razoavelmente alinhado. Ficou bom. Um pouquinho mais para cá, aproveitar que a solda também não pegou muito bem. Pronto. E agora sim eu viro do outro lado. E agora eu posso fazer a solda com mais vontade, digamos assim. Sempre importante deixar a ponta do ferro de solda o mais limpa possível. Também é importante controlar bem, né, a mão, apoiar bem para ela tremer o mínimo. E também quando for segurar os componentes também não tremer. Muitos também, né? Mas é todos os detalhes que vão ajudar. Claro que prática também vai fazer você conseguir ter uma melhor solda, né? Então prática vai ajudar. Vamos para o outro lado. E aqui embaixo a gente não precisa, tá? Esses pinos inferiores aqui do ESP a gente não utiliza, então não precisa soldar. Reforçar aquele primeiro, né, que ficou meio solto. Na inspeção visual parece ok. O que diria uma solda ok? Aquela que realmente encostou onde deveria encostar, né? Pegou nos dois pontos e não curto-circuitou, tipo, não tem uma pegando do lado, né? Porque se tiver um curto desse realmente é um problema. Então muito cuidado para não haverem curtos e também para soldar onde deveria. Tem umas aqui que eu estou achando que está com pouco estanho, então vou dar uma reforçada. Parte superior soldada, em cima tem basicamente só o ESP. Agora a gente vai para a parte de baixo, que tem vários detalhes, né? Eu gosto de começar pelo regulador, porque soldando o regulador de tensão e dois resistores e os fios também, a gente já pode alimentar e já testar se o regulador está ok, está acendendo o ESP. Até dá para testar uma conexão já, ver se está conectando com o celular e tudo mais. Mas a gente também pode seguir direto, né? A gente pode seguir soldando tudo e testar o final, tá? Mas eu vou começar aqui pelo regulador. Posso colocar capacitores, resistores, vamos ver a ordem. Mas eu devo começar aí pelo regulador. Tá aqui o regulador de tensão, né? O AMS 1117 de 3.3 volts. Novamente tem que tentar posicionar da melhor forma possível. Provavelmente vim com a pinça para ajudar. E dar aquela primeira gota de fixação. Vocês viram que soltou, né? A primeira gota não estava bem fixa. Então vamos ter um certo trabalho aqui para alinhar. Não é fundamental soldar essa parte aqui atrás do componente. Deu para ver que ficou meio desalinhado aqui, mas o que importa é estarem os contatos, como eu falei, né? Os contatos onde deveriam e não haver curto entre eles. Mas essa parte aqui é bom a gente colocar um pouco de solda, de estanho, para a questão de fixação, né? Ele vai ficar mais preso à placa se a gente colocar aqui também um pouquinho de estanho nessa parte aqui de cima do nosso regulador. Inclusive, daria até para eu ter colocado um espaço a mais aqui, né, aberto, para ajudar no resfriamento dele, né? Ele é um componente que costuma aquecer bastante esse regulador. Vamos agora aos resistores. São dois resistores que permitem o ESP acionar, né? Sem eles, o ESP não se ativa, digamos assim. Talvez sem um ainda funcione. Tem que fazer mais testes, né? Mas a gente precisa de dois e eu vou usar um terceiro, porque como eu falei no vídeo anterior, eu acabei usando o GPIO 0 do ESP para controlar uma ponte H. E quando ele liga nessa ponte H, a ponte H manda 0 volts GND para ele. E o que é que acontece? Quando a gente liga o ESP fica no modo de gravação. Então, para impedir que isso aconteça, ele entre em modo de gravação, a gente coloca um resistor nesse GPIO 0 entre ele e o VCC, colocando assim um resistor de PWAP, impedindo que ele inicialize em modo de gravação.
Então vamos colocar o primeiro resistor aqui. E o segundo resistor é aqui embaixo. Com isso a gente já poderia ligar a placa para uns testes, mas eu pretendo soldar tudo primeiro. Então vamos começar agora a colocar uma das partes mais difíceis, que são as pontes H, né? Elas realmente têm os terminais bem finos, como vocês podem ver aí. É importante aqui também notar que aqui na placa tem esse pontinho branco aqui, né? E no CI, não sei se vai dar para ver, mas ele também tem um pontinho que brilha em cima dele, indicando qual é o lado. Não sei se realmente vai dar para vocês verem daí, mas ele tem um pontinho que indica qual é a parte superior. Eu acho que está dando para ver ali, né? Então esse pontinho vai alinhar com esse pontinho aqui. Então posicionar, aqui também realmente muito cuidado com esse posicionamento e, novamente, dar gota de solda e depois finalizar as outras soldas. Pronto, agora é basicamente repetir o processo para os outros, mas tem uns detalhes aqui que eu gostaria de falar, que é esses terminais na placa, na ponte H, tanto esses dois aqui mais para cima, como esses dois mais para baixo, eles são as mesmas saídas, então não teria problema eu curto-circuitar os dois, eu posso até passar um estanho aqui unindo esses dois de cima e esses dois de baixo, e depois ao capacitor aqui, né? Porque eu sei o projeto da placa, então eu sei o que eu posso juntar ou não. E também eu estou vendo que, por exemplo, não ficou muito lisa a solda. Então existe uma outra técnica que a gente passa uma pasta de soldar aqui em cima e depois passa o ferro, que a pasta vai ajudar a solda a ficar só onde ela deveria. Ela junta no local correto. Então vou demonstrar isso aqui nesse primeiro, antes de soldar os próximos. Assim, e às vezes pode dar errado. Uma das tentativas que eu fiz não funcionou adequadamente, mas porque estava com excesso de solda. Mas aqui eu acho que vai funcionar bem. Então eu tô aqui com a graxa, né? Com a graxa não, perdão, com a pasta de soldar que parece uma graxa. Vou pegar só um pouquinho dela aqui, ó. Não precisa muito. E vou usar para passar lá nos terminais, que eu falei que não gostei bem de como ficou a solda. Então eu vou passar nesses aqui de cima. Vou tentar passar em todos para demonstrar. Passar um pouquinho aqui nesses aqui de cima. E passar também aqui, ó, nesses aqui de baixo. De baixo acho que vai ter certo problema porque tá com algum excesso aqui. Mas vamos testar, vamos ver o que acontece. Esse aqui. Vamos ver agora, tem que estar com o bico do ferro, né? Ponta do ferro de solda limpo. A gente vem e passa aqui em cima, ó. Olha aí, olha que perfeição ficou. Não sei se vai dar para ver bem, mas olha como a solda abaixo está e fica realmente bem rente. Vamos tentar aqui embaixo. Aqui tem excesso, limpar o bico, né? Limpar a ponta do ferro. Aqui tem excesso, não sei se vai dar bom não, mas vamos ver. Mas dá pra ver, né? Que tem um certo excesso de solda aí, umas gotas maiores embaixo aqui. Vamos ver o que acontece. Olha aí, funcionou também. Veja que beleza. Fica rente, né? Fica com um visual bem mais profissional, né? Tá vendo aí? Ficou bem rente. Então essa é uma das técnicas que pode ser usadas para dar esse acabamento, né? Depois passar a solda, passa essa pasta de soldar e realmente a solda vai ficar num visual bem mais bonito. Vamos soldar os outros agora, os outros dois pontos a gás, depois capacitores e aquele último resistor, né? Que está até aqui separado, que é o resistor de PUAP.
Olha, gente, aconteceu um problema aqui que, de um certo modo, é até bom que aconteça, ó. Aqui surgiu um curto onde não deveria, ó, nesses dois terminais aqui, ó. Esses dois aqui embaixo, ó. Juntaram. Isso pode acontecer quando vocês estiverem fazendo a solda. Então, você pode tentar usar o sugador de solda, né, aquecer e tirar o excesso, ou usando essa técnica que eu usei do fluxo de solda, ele já separa, é quase uma mágica. Então eu vou passar agora, já que eu terminei de solda, já só passar a solda desse outro lado, eu vou passar aqui o fluxo de solda em todos os três, quer dizer, nesses dois, nesse primeiro eu já passei. Nesses dois eu vou passar o ferro, que vocês vão ver como alinha e fica bonito. Deixa eu só terminar de soldar esse último aqui. Pronto, aproveitei até para passar aí no regulador, né? Para a gente ver esse resultado como vai ficar. Novamente, limpa bem a ponta do ferro de solda. Vamos começar por esse daqui. Agora, vamos agora para esse aqui do lado, ó, que é o que juntou. Não sei se vai dar para ver daí, mas tem uma solda junta aqui. Novamente, só passar o ferro. Aparentemente já separou, mas eu vou limpar o ferro de solda e passar de novo para ter certeza. Aqui, como tinha um excesso, eu tive que fazer o movimento puxando para baixo. Às vezes aqui agora já separou, mas eu vou passar de novo porque eu quero tirar realmente todo o excesso dessa região aqui. Olha aí, agora sim, ó, devidamente separado. E agora o outro lado que ficou faltando, né? Como eu falei, às vezes onde tem um excesso de solda, você tem que ir limpando aos poucos, mas eu acho que ficou bem aceitável. Só esse aqui que eu acho que dava para melhorar um pouco mais, mas nada muito grave. Eu realmente tenho um excesso de solda aqui, ó. Vamos fazer agora o último, limpar o bico, né? Limpar a ponta do ferro e fazer o último aqui no regulador para ver o que acontece. Aqui dá para fazer um de um por um, né? Olha aí. Fica mais alinhado, fica mais brilhoso. Beleza, o que é que tá faltando agora para terminar? Um capacitor aqui em cima, que é o capacitor de 100 microfarads, e os três capacitores aqui embaixo, que são os capacitores de 100 nanofarads. Soldar eles, é claro, e o nosso resistor que ficou faltando. Então vamos fazer esse resistor logo. Esse resistor não tem um local correto, como eu falei, foi uma adaptação para não resetar, mas ele fica num local aqui bem interessante, a posição dele, ele cabe certinho aqui, ó, entre essa ponte H mais para a direita, entre o pino mais à direita dela e o terceiro pino da direita para a esquerda. Então ele vai ficar aqui, ó. Tem que soldar ele entre esses terminais, que vai servir como um puap para o GPIO 0. Pronto, solda ele aqui. Como ele não tem um local certo, ele pode ser um pouco mais difícil, né? Tanto de posicionar como de soldar, mas dá certo, funciona. Na versão 2 da placa, isso está solucionado, né? Quer dizer, ajustei isso para o GPIO 0 e para outro lugar. Pode ser que surja algum outro detalhe para fazer na V2? Pode ser, mas a princípio esse aqui não vai ter mais necessidade desse resistor aqui. Prontinho. Então esse resistor fica aqui. Isso vai impedir que o ESP inicialize no modo de programação. Vamos para os capacitores agora. Primeiro maior aqui de 100 microfarad. Está aqui na 100 micro. E agora 3 aqui embaixo de 100 nano para finalizar a placa. Claro, a gente vai precisar colocar os fios para ligar e testar, mas em si a placa, os componentes vão finalizar nesses últimos 3 capacitores aqui embaixo, que são 3 de 100 nanofarad, para evitar ruído dos motores DC.
Pronto, componentes devidamente soldados. Falta o fio, né, descascar e colocar tanto os 6 fios aqui embaixo, né, 2 para cada motor, como os 2 daqui de cima. Eu vou colocar só esses 2 daqui de cima para a gente ver se ela tá ligando e tudo mais. Não vou, eu estou filmando com o celular, então não vai dar para, até daria, mas é um pouco complicado de fazer o teste aqui, de enviar os comandos para os motores. Mas eu acho que o geral é isso. Ó. Até agora, cerca de 40 minutos, né? Claro, eu parando para explicar e tudo mais, mas para soldar isso aqui foram cerca de 40 minutos. Vocês talvez não vão ter essa noção, porque eu devo acelerar, né, na parte da soldagem, mas é um negócio que vocês veem que tem um certo trabalho, né? Tem que posicionar, tem que ter certa calma. Mas é isso. Então agora vou ver se eu arranjo os fios aqui para soldar a alimentação e a gente fazer um teste. Começar aqui com o fio preto, nesse furo aqui mais na parte de cima, que é o GND, tem escrito aqui. Então, posicionar, soldar, depois soldar o VCC, que seria o vermelho, né? É um padrão que geralmente se usa. Fios devidamente soldados, cuidado para não ter nenhum fiapo de um fio encostando no outro, né? Para não dar um curto na bateria. Nem na placa também, né? Então, aparentemente não. Agora a gente pode pegar uma bateria só para fazer um teste rápido. Deixa eu achar um aqui. Vou pegar uma bateriazinha aqui. Vamos ligar. Vamos ligar direto aqui nos nossos 3S. Ou 11,1 volts, né? 3 células de lítio. Esse terminal aqui, deixa eu enrolar para encaixar melhor ali. É só um teste rápido, não preciso ter um conector lá tão bom. Só quero ver se a plaquinha liga. E com o celular eu poderia, né, vir e fazer o pareamento, mas como eu disse, estou usando para filmar, poderia me complicar um pouco. Deixa eu só ver se ela está ligando como deveria, né? Então, deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui, ela ali embaixo. Ok. Enrolar aqui para novamente também não sair nenhum fio e não dar curto. E cruzo o dedo, né? Para ver se deu tudo certo. E tá aqui, acendido como deveria. Então agora ele deve estar esperando o pareamento, né? Outra coisa, se você está preocupado se está certo ou não, é bom vir com um multímetro no teste de continuidade. E aí você vê se as soldas estão chegando ou deveriam chegar e também se não está havendo nenhum curto entre um terminal e outro. Então é importante o multímetro nessa etapa, né? Para a gente fazer esses testes se está tudo ok. Mas assim, uma inspeção visual geralmente já ajuda muito, já dá para você notar se tem alguma coisa mal soldada ou algum curto, né? Alguma solda dando curto onde não deveria. Então vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Já sabem, críticas, dúvidas, sugestões são sempre muito bem-vindos. Por isso é hoje, ajude o canal curtindo, compartilhando. Por isso é hoje e, que nem eu fiz no outro vídeo, valeu!